Tá fazer, certo. tá? Não é que eu não vou te dar atenção, não. Não pode ficar à vontade. Deixa eu ver como é que vai estar aqui. Bom dia, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Hoje o nosso evangelho vai contar com a participação do confrade Elber Jerônimo de Santi. Ele é daqui de Sacramento e hoje está em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Elber. Muito obrigado. Nós temos aí 4 minutos antes das 9. Fale um pouco a respeito de você, a respeito das casas que você frequenta, do trabalho que você faz, para a gente poder te conhecer um pouquinho. Bom, Walter, eu sou de Sacramento, natural daí. Toda a minha família mora aí até hoje. Em 2013, tive a oportunidade de vir para a cidade de Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo. E eu falo que o maior arrependimento meu é não ter conhecido o Espiritismo como eu gostaria em Sacramento. Eu fui me aprofundar no Espiritismo e conhecê-lo aqui em São Paulo. Eu falo que a gente encontra uns gurus espirituais que cruzam nossos caminhos, que eu tive que conhecê-los aqui. Eles vindo do Rio de Janeiro, nos encontramos aqui em Oswaldo Cruz, e juntamente com a minha mulher, que me apresentou aí ao Espiritismo, pude conhecer, estudar, aprofundar bastante. Hoje eu sou vice-presidente da Casa Espírita Amor, Fé e Caridade, CEAFEC, aqui de Oswaldo Cruz. Coordeno os trabalhos de mocidade e de promoção social. A gente tem um projeto social aqui na cidade de assistência a aproximadamente 32 famílias, onde que a gente dá um amparo, uma assistência e um acompanhamento com todas elas. E estamos aqui na luta. E também coordeno o grupo de estudos, que a gente chama de EAD aqui, todas as quintas-feiras. A pandemia está fazendo a gente repensar um pouco o modo de trabalho. A gente está transferindo o centro praticamente todo para o modo virtual. Hoje em dia a gente já faz as palestras de forma virtual, os estudos de forma virtual, mocidade virtual. A única coisa que a gente ainda não conseguiu virtual é o atendimento mediúnico, a prática mediúnica, que acho que as implicações vedam um pouco aí esse meio. Mas estamos aí, trabalhando e sempre pensando em formas, né, de ajudar, de auxiliar todo mundo que cruza nosso caminho aí. Você entrou num assunto aí. Nós tínhamos um pessoal que frequentava o Centro Espírita Batuíra, aqui em Sacramento, e num determinado momento, eu não sei quem que pegou e brincou, falou assim, não está muito longe da gente começar a pegar psicografia virtual. E isso não foi da agora, foi assim, ano passado. E o que você falou, a gente está repensando, depois que passar essa pandemia, nada será como antes. Nós não seremos mais os mesmos. É toda uma inovação que a gente está tendo que passar por ela nos hábitos de vida, nos hábitos de trabalho, na própria caridade para com o próximo. E, assim, hoje em dia eu já não acho absurdo que alguém comentou a respeito do... Não está longe, não. Estamos tendo que mudar a forma de ser espíritas, né? Principalmente dos centros espíritas, do seu funcionamento. São atividades que muitas pessoas dependem disso, dependem do trabalho, porque a gente sabe que muitas pessoas não se aprofundam em casa, deixam para escutar tudo no centro, nessa casa acolhedora que a gente se dirige todos os dias. Então, como todo mundo está em casa, principalmente aqui na nossa região, que os casos estão aumentando, tem bastante casos, já teve óbitos, então tem que repensar. Estamos estudando formas aí de melhorar
tudo. Até atendimento fraterno a gente já começou a fazer virtual. Então, a gente está transferindo o centro para a internet. Elber, vamos aproveitar, é 9 horas, é o momento da gente começar nosso culto. Um bom dia a todos vocês, nossos irmãos que estão conosco, nos ajudando, vibrando junto do nosso trabalho, orando, fazendo as suas preces. Vamos então, neste momento, abrir os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando que nos dê, que nos permita trabalharmos em sua vinha, levar aos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão em sofrimento, seja no mundo espiritual, na erradicidade, ou encarnados, aqueles que estão com dificuldades, sofrendo diante das suas provas. Que Deus nos permita levarmos as suas bênçãos, a sua luz, juntamente com as nossas boas energias. E nós solicitamos ao Pai que nos dê o amparo, as boas intuições, a companhia dos nossos amigos benfeitores espirituais, notadamente Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paula, Jesus, o nosso governador do planeta Terra, o nosso mestre. E assim, nós vamos, como ele nos ensinou, louvar, entregar os nossos corações a Deus através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, hoje e sempre, que assim seja. Hoje, dia 20 de junho, nós estamos contando com a presença do nosso irmão Elber Jerônimo dos Santos. A palavra é tua, fique à vontade. Muito obrigado, Walter. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, não sei como que está aí, mas aqui está bastante ensolarado, para a gente refletir um pouco sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não ponhais a candeira debaixo do alqueire. Eu vou fazer a leitura dos 3 textos evangélicos que está no começo desse evangelho, para a gente refletir e pegar toda a nossa reflexão em cima deles. Então, o item 1 é a candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure.
Mateus capítulo 13, versículos 10 a 15. Antes da gente começar a falar da parábola em si, a gente tem que se atentar principalmente ao item 3 desse capítulo 24, que é narrado pelo evangelista Mateus, em que os discípulos indagam Jesus o porquê, qual o motivo que ele fala por parábolas. Então, primeiro, para começar a compreender esse trecho, é necessário a gente entender o que são parábolas. Então, as parábolas são pequenas histórias que Jesus contava para incluir as verdades dele e que não poderiam ser compreendidas pelo povo naquela época. Então, essas alegorias que Jesus sempre contou, elas tinham um preceito moral, e o emprego contínuo delas tinha como finalidade esclarecer melhor todos os ensinos que ele estava passando ali para aquele povo naquela época. Então, ele utilizou todas as parábolas como um meio didático de aprendizado, porque dentro dela ele introduziu todos os conceitos da sua doutrina e toda a lição, tudo que ele queria deixar para que as futuras gerações pudessem compreender melhor o seu ensinamento. E para a gente entender cada uma das parábolas, muitas vezes a gente comete um erro muito grave, que é sentir ela literalmente. Tentar entender o que cada palavra significa por si só, para a gente compreender o geral da parábola. Sempre esquecendo que elas são alegorias. São histórias fantasiosas que Jesus contou para nos exemplificar alguma coisa. E geralmente essa coisa que ele queria nos exemplificar está ligada ao reino dos céus. Que a gente vê inúmeras parábolas contemplando o reino dos céus, explicando cada... de uma forma mais lúdica, usando exemplos que o pessoal conhecia na época, para nos explicar o que seria encontrar esse reino dos céus que Deus criou e Jesus tanto quis que a gente alcançasse. Então, a gente não tem que se ligar ao sentido estrito da parábola, mas sim ao sentido espiritual, o que ela quer nos trazer e nos dizer. E assim, compreendendo o que uma parábola significa, fica muito mais fácil da gente entender a narrativa de Mateus e do porquê que os discípulos indagaram Jesus sobre isso. Porque, com relação aos discípulos, Jesus sempre teve uma palavra mais aberta, exemplificava, conversava muito com eles, explicando o que era o reino dos céus. Só que quando Jesus ia falar com a população daquela época, ele usava essas alegorias. Por quê? A gente sabe, principalmente depois do advento do Espiritismo, que cada um está numa categoria espiritual evolutiva diferente. E as parábolas eram justamente para isso, para Jesus lançar a verdade sem ocultá-la, e à medida que as pessoas fossem tendo desenvolvimento intelectual e moral para compreendê-la, a gente poderia se apossar desses conhecimentos. E para não deixar toda essa população sem uma palavra de amor e de carinho, Jesus lhes falava abertamente dos sentimentos que eles estavam precisando desenvolver ali naquela época, que era sobre a caridade, o amor ao próximo e a humildade, que eram regras de condutas básicas para a gente começar a depurar o nosso espírito para compreender mais as falas que Jesus teve durante todo o seu apostolado. Vou virar a folha aqui, porque eu vou fazer vários rascunhos e anotações para não me perder. Então, durante a sua vida, Jesus deixou vários ensinamentos em formas alegóricas e tentou trazer para a gente o reino dos céus, tentou desmistificar um negócio fantasioso para trazer para a realidade espiritual de cada um e a possibilidade da gente alcançar isso. Então as parábolas já diziam tudo. Tudo estava ali. Só faltava um entendimento e o desenvolvimento espiritual de todos os seres humanos para enxergar as lições. A gente pode perceber, é muito comum quando a gente começa a estudar, cada vez que a gente estuda determinado texto, a gente tem um entendimento diferente. À medida que a gente vai estudando,
que a gente vai adquirindo outros conhecimentos, vai ficando mais claro. Então, nem nós ainda estamos... Eu falo que a gente não está pronto ainda para entender tudo que Jesus quis nos falar. Por quê? Se ele quisesse fazer de uma forma fácil, ele teria dito de uma forma imperativa, onde que ele deixaria as normas do funcionamento de tudo e acabaria a nós acatar ou não. Mas ele tem uma sabedoria tão grande que ele deixou o ensinamento e deixou a capacidade para cada um, dentro da sua individualidade, conseguir alcançar esse entendimento, essa lição, à medida que a gente estivesse pronto, à medida que o nosso espírito estivesse preparado para receber essa carga de informações. E uma dessas parábolas que ele deixou também, que é conhecida também como a luz do mundo, é a parábola que está nesse capítulo, que é a da candeia sobre alqueire. E ela diz exatamente o seguinte, que ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Essa é uma das lições valiosas que Jesus deixou para a gente. E ele transmitiu, através do evangelista, o que Helder, seu som sumiu. Helder. Meus irmãos, nós tivemos um pequeno contratempo aí. Deve ter sido questão da internet. Eu peço a vocês que tenham paciência de esperar aí um minutinho. Já está voltando já. Deve ter tivemos acontecido um problema aqui. São as novidades da internet também, não preocupa não. Sim, acontece. Então, o que essa parábola significa? Ela tem um significado amplo, que o candeeiro significa, a gente pode exemplificar ele como todas as lições de Jesus. Então, Jesus, durante sua vida, ele deixou todas as lições ali, no candeeiro, para iluminar todo mundo que chegasse. Então, todos os conhecimentos que nos são capazes da gente absorver, já estão todos aqui. Jesus não vai voltar para inserir conhecimentos novos, porque a lei de Deus é imutável. Então, a lei já está aqui, toda ela, como uma luz, iluminando e todos nós conseguimos enxergar. Só que lá em cima ele fala que nem todos que veem enxergam e nem os que ouvem compreendem. Por quê? Depende da importância de cada um. E eles têm algumas teorias que até indagam, mas por que Jesus ocultou todos os seus ensinamentos? E no Evangelho vai falar que Jesus não deixou oculto, que a providência divina, que é esse cuidado que Deus tem com todos nós, ela é a guardiã de tudo isso. Então todo o conhecimento está guardado, não está oculto. E a diferença ética de guardar e ocultar é muito grande, porque ocultar é alguma coisa que está escondido para ninguém conseguir obter. E o guardar não, é um negócio que está protegido, mas que não está oculto, que não está escondido, está simplesmente protegido. Que à medida que a gente pode ter essa capacidade de acessar esse conhecimento, ele será disponibilizado para a gente. E Deus é o guardião disso tudo. E a gente sabe que a providência divina está aqui, nos banhando a todo momento, porque a providência divina é todo o cuidado que Deus tem conosco. E dentro dela está inserido todos os atributos da divindade e todas as leis morais. Na Gênesis fala que a providência é como se nós estivéssemos mergulhados nela. A providência é o fluido inteligente que emana de Deus, que alcança todos os lugares, todos os corpos,
todos os espaços, só que a gente não consegue ainda compreender como é isso. Porque a gente tem a mania de humanizar Deus por conta da frase que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente tem uma interpretação equivocada desse ponto. Não é Deus que foi feita a nossa imagem e semelhança. Nós que somos a imagem e semelhança dele. Então Deus não é um ser carnal igual a gente se encontra nesse exato momento. Então compreender isso e compreender o que é essa providência é um pouco complicado. Parece que quanto mais você estuda ela, mais dúvidas você fica, você vai querendo saber mais e mais, e a gente ainda, infelizmente, não consegue entender certo o que é isso. Porque a gente fala que a providência é o pensamento materializado de Deus. Então, a providência é uma matéria, mas é uma matéria que é uma matéria divina, que nela está todas essas qualidades. Então, se a gente for observar, toda a providência, tudo que a gente precisa, já está do nosso lado. Já está aqui em contato com a gente 24 horas por dia. A gente ainda só não sabe como que acessa todo esse conhecimento. A gente ainda só não descobriu como que a gente consegue absorver essa essência divina que está em nós, que está com a gente a todo o momento. Então, Deus ele é previdente também com a humanidade, porque à medida que a gente vai tendo a capacidade de acessar esses documentos, pela ação da providência divina, e esses conhecimentos vão sendo inseridos, vão sendo soprados aos nossos ouvidos para que nós mesmos consigamos, porque a gente também tem a questão do nosso livre-arbítrio, que nada pode nos ser imposto. Então, não cabe a Deus enfiar dentro da nossa cabeça tudo que Ele quer que a gente descubra. Cabe a nós ir até Ele para tentar entender e compreender todas as suas lições e tudo que Ele deixou aí para a gente fazer a imagem e semelhança dele algum dia. E Jesus não nos deixou desamparado. Antes dele partir desse plano físico, ele nos deixou a informação que ele rogaria a Deus para enviar outro Consolador para que esteja conosco por todo sempre, que seria o Espírito da Verdade, que o mundo não poderia conhecer naquela época, porque faltava capacidade evolutiva e capacidade moral para entender isso. Que, voltando um pouco no Evangelho, eu falo que não adiantaria Jesus falar tudo o que lhe convinha naquela época, porque mais assustaria do que traria um bem. E a gente tem a felicidade de, hoje, nos dias atuais, conviver com esse Consolador que nos foi prometido e que foi revelado através da doutrina dos Espíritos, que é uma outra distinção importante que a gente tem que fazer, que o Consolador não é Kardec. Kardec foi um homem corajoso, inteligente e preparado para analisar, criticar todos os fenômenos, tudo que estava acontecendo naquele momento e codificar todo o ensinamento de uma forma científica e técnica. Ele não colocou a impressão pessoal dele. Por isso que ele intitulou de A Doutrina dos Espíritos, porque todo o conhecimento que está ali foi revelado pelos espíritos que o acompanhavam e por todos aqueles que trabalhavam em prol dessa revelação. Então o Espiritismo, ele traz de volta todos os ensinamentos de Jesus. Por isso que a gente fala que ele é o Consolador, que ele veio no momento que Jesus estava sendo deixado de lado, onde pegamos toda a dogmática de Jesus e transformando ela totalmente em interesses particulares. Então vem esse Consolador para nos lembrar o que é Jesus, o que Jesus espera de cada um de nós. Então o Espiritismo ele nos trouxe de uma forma mais ampla, mais clara, tudo aquilo que o nosso olho não conseguia enxergar e nossos ouvidos não conseguiam compreender. Mas também esses ensinamentos são muito
questionados, principalmente por quem não se dá a oportunidade de conhecê-los. E a partir do momento que a gente aceita, que a gente penetra nesses conhecimentos, a gente pode ver que sim, o Consolador prometido por Jesus não é uma nova pessoa que vai vir, não é Jesus que vai voltar para a Terra para tentar nos salvar, e sim é a doutrina dele, é a relembrança de tudo que ele deixou para a gente, e para a gente segui-la de forma mais cristã, como no início do cristianismo. No livro Páginas Elucidativas, psicografado por por Divaldo, o nosso querido professor Eurípides deixa uma mensagem que a releitura do Evangelho sobre a ótica da doutrina espírita faculta-lhe o entendimento da vida na sua significação profunda e impostergável. Eu acredito que todos de Sacramento têm um amor inestimável por Eurípides, e ele vem nos dar esse recado, que o quê? O Evangelho, ele foi dado uma nova roupagem para ele com o Espiritismo, porque o Espiritismo auxiliou a candeia que Jesus deixou. Está ali brilhando cada vez mais, só que agora desocultou, tirou o que estava guardado e escancarou grande parte do conhecimento. Então, que está de fácil acesso a todo mundo. E a partir do momento que você entende o Espiritismo, que você entende o que era o objetivo de Jesus e qual que é o objetivo de cada um de nós, quando a gente entende que a nossa vida não finaliza com a morte, a gente começa a refletir muito mais no que eu tenho que fazer para prosperar. Porque eu me tornei espírita, não nasci num lar espírita, e as concepções que a gente tem é muito diferente. E quando eu entendi que todos os meus atos de hoje vão refletir nos meus atos, na minha qualidade de vida após a morte, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Que a gente começa a pensar e refletir em cada ato que a gente vai fazer. Porque a nossa felicidade não vai estar aqui, a gente vai encontrá-la num futuro. Não sei se após o meu desencarne eu já vou ter encontrado essa felicidade. Eu acho que ainda tem que trabalhar bastante para chegar nesse grau. Mas pelo menos já é um conforto que a gente tem a mais e é um cabresto invisível que a gente mesmo se coloca para se policiar, para se autoconhecer, para entender a consequência de cada ato que a gente pode ter. Então, usando todo o conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, a gente pode compreender essa parábola da candeia um pouco melhor. Que ela significa que as leis divinas, elas estão todas aí expostas. Então, e quem já teve esse conhecimento deve expor, porque esse conhecimento que nos foi dado, ele serve para a gente progredir a marcha da humanidade. Não é porque a gente já tem que a gente não tem que ocultá-lo, tem que guardar só para nós. Porque se a gente coloca, acho que foi o Arthur Valadares falou numa palestra em Sacramento, se a gente acender 10.000 luzes numa sala, a luz vai ser tão forte que vai nos cegar. E a gente não vai conseguir ver ninguém. Que é isso que o Espiritismo traz para a gente, ele traz uma claridade. Então, se a gente oculta, se a gente coloca todo esse conhecimento debaixo de uma cesta, nem nós mesmos vamos poder enxergar nada. Mas se a gente pega todas essas luzes e coloca ao longo de um caminho, 10.000 luzes iluminando um caminho, a gente vai conseguir enxergar muito mais longe. A gente vai iluminar não só a nós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. E é essa que é a função da candeia sobre o alqueire. Ela está sobre o alqueire por quê? Porque ela está em cima, ela está iluminando tudo. Ela não está mais forte num ponto, ela não está querendo clarear um ponto específico. O conhecimento está ali, para todo mundo enxergar, para todo mundo que quiser chegar até ele, conseguir vê-lo sem fazer esforço nenhum. Porque ele já existe e está ali em cima para todos. E
E ao contrário, quando a gente tem posse desses conhecimentos e a gente faz disso um mistério, que é o que foi feito pelo cristianismo durante muito tempo, onde que nem a leitura dos evangelhos era permitida, era tudo mistérios de Deus, só poucas pessoas podiam ter acesso a isso, a gente estava fazendo uma proibição que todo mundo chegasse nas verdades transmitidas por Jesus. A gente começa a mistificar a figura de Jesus, que essa não é a intenção dele aqui na Terra. Ele não quis ser mistificado, ele quis ser amado de todo o seu ser e de tudo que ele foi. E na parábola fala que se a gente faz isso de esconder todo esse conhecimento, até o pouco que a gente tem nos será tirado, porque a gente não consegue ver mais as coisas com clareza. A gente começa a mistificar tanto a fala de Jesus, que até o que a gente tem de bom vai ser nos tirado, porque esse conhecimento, esse egoísmo, não vai ser passado para o lado, a gente vai começar a ser arrogante, achar que sabemos mais que todo mundo, e com isso o nosso plano de evolução vai só afundando, não vai prosperar. Então o progresso de cada um depende de todos. Porque embora o progresso seja individual, a gente não consegue fazer ele sozinho. É até uma redundância, mas a gente só consegue na coletividade. Porque nada me adiantaria eu conseguir me elevar e não levar ninguém comigo. Eu ficaria sozinho da mesma forma. Então, o progresso é isso. E a humanidade vai caminhar junto. Não adianta a gente querer se evoluir, se melhorar sozinho e não tentar melhorar o meio que a gente vive. Que se a gente conseguiu esse conhecimento, a parábola fala, que a gente tem que pô-la na candeia e deixá-la lá, não querer pegar e apropriar desse conhecimento só para a gente. Então, o nosso exemplo de cristão é isso, né? Auxiliar todo mundo que está em contato conosco. A gente sabe que o auxiliar não é impor, que a gente sabe que cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem as suas escolhas, cada um sabe o que é melhor para ele naquele momento ali. Então a gente tem que ter tolerância também com as pessoas que pensam diferente com a gente, que não adianta a gente querer impor o espiritismo para ninguém. O espiritismo não se impõe. O espiritismo eu acho que é uma conquista gradual que um indivíduo faz, e principalmente no Brasil, onde o espiritismo já está incutido na história brasileira. Eu acho que é difícil encontrar alguém no Brasil que não acredita em vida após a morte, que não acredita que a gente vai nascer de novo. O que falta, muitas vezes, é coragem de assumir esses dogmas por medo de julgamentos e por um comodismo mais da sociedade. Então não adianta a gente tentar impor nada. Todo mundo vai chegar nesses conhecimentos algum dia, só que cada um a seu tempo. Então, e a gente, mesmo assim, sem poder impor, a gente não pode deixar de trabalhar para melhorar tudo. E Francisco de Assis tem aquela frase, né, que a gente tem que pregar o evangelho o tempo todo. E se necessário a gente usar palavras. Então o evangelho não vai ser imposto para cada um. Qual que é a nossa responsabilidade? Agir de conformidade com o evangelho. Porque o nosso exemplo vai ser uma lição muito maior do que a gente ficar horas e horas falando na cabeça de uma pessoa, querendo convencê-la de uma coisa que ela não está pronta para convencer. Se a gente age, ela vai começar a reparar nos atos. Falando, nossa, mas por que que ele age dessa forma? Por que que ele leva a vida desse jeito? O que que ele viu que eu ainda não consegui enxergar? Eu acho que essa forma é muito mais elucidativa do que a gente tentar convencer todo mundo na palavra, no grito, na força, que a gente vai acabar tendo um processo de tirania e de imposição que a gente já viu na história acontecer que isso não funciona de forma alguma. Então, quem já foi iniciado nesse conhecimento dessas verdades superiores que Jesus nos deixou, que a gente use para edificar tudo que a gente entra em contato, para a gente auxiliar os nossos irmãos a seu aperfeiçoamento.
E quanto mais conhecimento a gente tem, mais nos será dado, né? Que é o que ele falou para os apóstolos, que para eles seria cobrado bastante, por quê? Porque eles já tinham uma base mais fortalecida. Então, se eles já tinham uma base, mais ainda se lhe daria. Para aí sim a gente conseguir entender e compreender tudo que Deus é, tudo que Deus espera que nós sejamos, e que a gente consiga um dia chegar a Ele, e não Ele chegar a nós. Que é a gente que tem que dar nosso passo, não é sentar, esperar e rezar para que tudo aconteça, sendo que a gente não faz absolutamente nada diferente. Lembra que fala, né, que se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente nunca vai sair do lugar. Então, essa é a minha interpretação da parábola da candeia. Sei que tem gente que interpreta ela de uma forma diferente, mas para mim ela está muito ligada ao espiritismo, que é o espiritismo para nós é essa luz que foi colocada, que não está oculta, ela simplesmente está ali guardada, acessível a qualquer pessoa que queira chegar até ela. Então que a gente possa ter essa força de vontade, que a gente possa sair do nosso comodismo, principalmente agora durante a quarentena, que a gente está em casa, tem muito estudo para fazer em casa. Que o espiritismo não é só palestras, porque quando a gente vê uma palestra, a gente está escutando a opinião do outro com relação àquele assunto. E eu acho que o espiritismo é a gente ter a nossa própria opinião com relação a tudo. Então que a gente possa estudar, que a gente se dedique. As palestras são importantes, sim, para a gente conhecer a visão de cada um, que a gente usa elas para complementar a nossa opinião. Mas a gente tem que estudar. As obras básicas estão aí. Temos que pegar a lição de Eurípides, né? Saber o que é o espiritismo e voltar para os textos originais, voltar para o evangelho. Que a mensagem dele é essa: a partir que a gente começa a estudar o evangelho sobre a visão espírita, a gente vai ter muito mais compreensão de tudo. E tem hora que eu falo que os espíritas são um pouco preguiçosos. A gente quer tudo mastigado, tudo prontinho. Conheço vários espíritas que nunca leram os evangelhos. Conheço vários espíritas que nunca leram nem as obras básicas. E não é ler uma vez e achar que entendeu tudo. Porque cada vez que a gente lê, a gente vai se aprofundar um pouco mais, que a gente vai já ter uma base, então a gente vai acrescentar outra, e é isso. Estudo, acho que eu quero que todo mundo siga cada vez mais, que a gente possa, é isso, permanecer sempre unidos, né? E levar, e ser luzes também. Nós vamos passar agora, neste momento, para a prece da fluidificação de nossas águas. É aquele momento em que a gente roga a Deus, ao Pai Maior, para que Ele possa depositar magneticamente as suas bênçãos, fluidificando as nossas águas, transformando-as em remédio, depositando nelas o remédio que nós nos fazemos necessitados, os remédios para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que estes remédios nos sirvam a nos limparmos das nossas imperfeições, das nossas mazelas, que sirva a descortinar os nossos olhos aos seus ensinamentos, aos seus exemplos. E nós pedimos para que estas mesmas benesses possam chegar a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, através da fluidificação de suas águas. Pai, nós te pedimos humildemente, confiai nos teus filhos através da tua misericórdia. Vamos, então, passar a segunda parte do nosso trabalho, que é o momento em que vamos rogar a Deus pelos passes, que vamos rogar a Deus para que Ele nos confie a responsabilidade de, munidos das suas bênçãos, da
luz, juntamente com o acréscimo das nossas boas energias, levar um abraço fraterno a todos os nossos irmãos, de forma que eles possam se reequilibrar, para que eles possam reencontrar a sua fé, a sua energia, de forma a permitir a estes irmãos que enfrentem as suas provas. Pai, nós pedimos o teu amparo para que possamos, neste momento, partirmos em caravana, levando aqueles que estão nos hospitais, nas creches, asilos, orfanatos, nos manicômios, hospícios, nas cadeias penitenciárias, a todos os nossos irmãos que ali se encontram, o reequilíbrio, as tuas bênçãos, a tua luz e as nossas boas energias. Pedimos também, Pai, por aqueles nossos irmãos que se comprazem nos vícios, aqueles que estão sintonizados com o mal, com os maus pensamentos, os maus caminhos, as más obras. Pedimos, Pai, por aqueles nossos irmãos que estão nas ruas, sem um lar, passando necessidades, à margem da sociedade, à margem do caminho. Pedimos por aqueles nossos irmãos que estão sendo obsediados, também pelos obsessores. Pedimos por aqueles que estão enfrentando o desemprego, a doença, a dificuldade nos relacionamentos. Pedimos por aqueles, Pai, que têm enfrentado a fome, a sede, o frio, o calor, as intempéries da natureza, enfrentado as guerras, as tiranias, as opressões, o racismo, o preconceito. Pedimos, Pai, por aqueles que estão com seus corações cheios de mágoa, de ódio, rancor, de tristeza, aqueles que perderam a sua fé, a sua esperança, aqueles que estão enfrentando a depressão, a angústia, a ansiedade, a tristeza, aqueles, Pai, com os quais nós estamos tendo a oportunidade reencarnatória, os nossos amigos, entes queridos, parentes, onde quer que estejam, aqueles que estão na erradicidade, sofrendo, que chegue, Pai, a estes nossos irmãos uma luz para que promova o seu arrependimento e a sua reaproximação com a felicidade divina. Pedimos por todos aqueles que estão tendo dificuldades com a encarnação, principalmente aqueles que estão doentes, onde quer que seja o seu leito de dor. Pedimos por aqueles que estão sendo os amparadores desses nossos irmãos. Pedimos por aqueles que nos rogam preces, principalmente o nosso amigo Ivan, lá de Uberaba, sua esposa Patrícia, e todos aqueles outros que nos dirigem os pedidos. Pedimos, Pai, por toda a espiritualidade amiga que coordena este trabalho, que nos permite trabalharmos na vinha de Jesus. Principalmente pelos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, para que possamos restabelecer com estes o melhor contato. Vamos pedindo por todos aqueles com os quais ainda não temos condições de perdoar ou pedir perdão. Permita-nos, Deus, que desenvolvamos em nós esta capacidade, principalmente a humildade e o amor, mas que estes irmãos sintam-se abraçados por nós e que cheguem até eles a tua luz, as tuas bênçãos. Nós vamos pedir neste momento, no íntimo de nossos corações, as nossas preces, fazer os nossos agradecimentos enquanto recebemos o passe de luz e de energia. Vamos pedindo também por todos aqueles que estão flertando com a possibilidade de atentar contra suas próprias vidas, por aqueles que partiram antes de nós, principalmente os suicidas. Recebam, Pai, todos estes, a tua luz, o teu amparo.
Meus queridos irmãos, nós estamos já aproximando do final. Eu queria, se você me permite, Helder, só dar um exemplo do que é esta luz que contamina, que no momento em que a gente chega e tem conhecimento dela, a gente se modifica. Primeiro, por que colocar a candeia sobre o alqueire? Alqueire, na realidade, é um termo balaio, cesto. Por que disso? Antigamente, o que o pessoal fazia? Era muito comum colocar as coisas, vamos supor, prender um animal, uma coisa debaixo do balaio. Balaio. Então, o que acontecia? Ele não deixava com que saísse. Tem um exemplo, Saulo. Saulo foi um perseguidor de Jesus até o momento em que ele defrontou da presença do Mestre. A partir daquele momento em que ele vislumbrou a luz, a moral de Jesus, ele ficou cego. E a partir daí ele mudou. É justamente quando a gente chega a conhecer a luz do Evangelho, não tem como a gente não mudar. É justamente tudo que você falou. A gente não tem regresso. A gente só vai para frente. Não tem mais como esconder da gente. A partir do momento que você tem o conhecimento da luz, a responsabilidade nos chama. Meu amigo, a palavra é sua. Se você quiser fazer algum agradecimento, eu vou encerrar com a prece de cartas. Faça uso da... Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando por primeira vez que eu falo, acho, para alguém de Sacramento. E o que precisarem da gente aqui de Oswaldo Cruz, é bem no interior de São Paulo, bem, bem longe daí, mas se for possível que a gente tiver capacidade para auxiliar, a gente pode contar com a gente sempre aqui. Não, você pode ficar de prontidão, que nós vamos querer ouvir novamente a tua participação. Meus irmãos, vamos encerrar então agradecendo a presença, a participação de todos vocês, a doação energética que cada um realizou para que esse trabalho realmente surtisse o efeito de levar a luz e as bênçãos a todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, vós que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem, que assim seja. Meus queridos irmãos, muito obrigado. Elber, muito obrigado. Deus te ilumine, te ampare e continue te dando forças para continuar na obra.
Ou Quer seja, falar alguma coisa? Nós vamos encerrar o sinal. não tá. Acho que eu já falei tudo que eu queria. Meus irmãos, até amanhã. Amanhã nós vamos ter a presença conosco do André Palhares. Não percam. Com Deus, todo mundo. Até mais, tchau.